Pensa que o dente, tá, está rodeado por uma rede de basquetebol. Esses cordões das redes de basquete é que seriam os cordões de pérolas que formam os restos epiteliais de Malassez. Então, quero que vocês tenham essa imaginação do dente envolvido por essa rede de basquete. Você pegando um desenho, tá, da histologia do dente e dividindo o dente ao meio, ou então vendo a superfície, seria essa parte mais externa que separa o osso do dente. Então, as fibras do ligamento periodontal embebidas nessa rede de basquete, desta forma. Tudo bem? E da onde que surgem esses restos epiteliais de Malassez? Lembra que a gente falou sobre a embriologia? Quando os nossos dentes estão lá erupcionando, que o dente descido esfoliou e que a gente tem ali o folículo dentário, além do folículo dentário, né? E a gente tem a bainha de Hertwig envolvendo o folículo dentário. E o dente vai, então, erupcionar. Quando ele erupciona, a bainha de Hertwig deixa de existir. E resta, então, os restos epiteliais. Por que é de Malassez? Porque foi ele, Malassez, que descobriu isso. Que depois que o dente erupciona, a bainha de Hertwig, que envolvia o folículo dentário, tá? Ela deixa de existir, mas ela deixa restos. E estes restos é que vão proporcionar esse fator biológico para o ligamento periodontal. Através de quê? O que que esses restos têm? EGF, que é fator de crescimento epitelial, tá? Esta sigla, né, está em inglês, né? Na verdade, ela está em português de uma tradução do inglês, que é o Factor Growing Effect. Factor Growing Epithelial, tá? Fator de crescimento epitelial. Tudo bem, gente? Calma, eu sei que pode estar confundindo um pouquinho, por isso que eu estou indo bem devagarinho. Então, vamos lá, no ligamento periodontal, que é aquela membrana de 0,25 milímetros, eu tenho ali os restos epiteliais de Malassez, que estão em formatos de colar de pérola, que são restos da bainha de Hertwig, que envolvia todo o folículo dentário. Quando o dente erupciona, esses restos epiteliais de Malassez, eles ficam contidos apenas na raiz, na coroa, nada mais, tá? E o que que dá, né, essa capacidade biológica para os restos epiteliais de Malassez impedirem essa reabsorção, né, que os ossos sofrem, mas que o dente não vai sofrer? É o fator de crescimento epitelial que está presente ali nos restos epiteliais de Malassez, tá? Então, vocês têm que entender que não é o ligamento por si só, com as suas fibras, é os restos epiteliais de Malassez que neles tem fator de crescimento epitelial. Tudo bem? Então, vamos entender quem é esse fator de crescimento epitelial. Ele é quem vai ser responsável pela manutenção do espaço periodontal. Ele que vai manter as fibras do ligamento com aquela distância de 0,25 milímetros. Ou seja, já vou dar um spoiler. Se eu perco o fator de crescimento epitelial, se eu perco o EGF, ou seja, se eu perco os restos epiteliais de Malassez, eu vou perder o meu espaço do ligamento periodontal. E aí não vai ter mais separação osso e dente. Vai unir o osso com o dente. Quem aí já está espertinho entendendo que quadro é esse de união do osso com o dente?
que é quando os ortodontistas tentam movimentar o dente e não conseguem de jeito nenhum. Qual o nome que tem esse quadro? Alguém lembra e quer falar? Ninguém, né? Tá bom, vou falar daqui a pouco. Então, gente, o EGF, ele vai induzir, é ele que induz, ele que manda os sinais. É como se fossem conectores. Hoje a gente não está conectado com as pessoas através do celular, através de emojis, através de fala, através de símbolos. As pessoas só nos entendem quando a gente fala a mesma língua que elas. Você só consegue se conectar comigo se eu estiver falando a mesma língua que você. Então, o EGF, ele manda mensagens que as células clásticas no osso ouvem. Então, as células clásticas do osso falam a mesma língua que o EGF. E aí ele vira e fala, olha, reabsorva e não continue crescendo em direção ao dente. Tá? Então, o EGF consegue se comunicar com as células clásticas lá no osso, porque senão o osso ia ficar o tempo todo formando, 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 ia chegar em encostar no dente. Aí o EGF vai e fala, opa, tá formando, mas não pode encostar no dente. Então, forma e reabsorve, tá? Só que, ao mesmo tempo, o cementoclasto não ouve o que o EGF fala. Então, olha que interessante. O EGF, ele tem uma função que ela é de duas formas. Para as células clásticas do osso, ele consegue ser ouvido. Para as células clásticas do cemento, ele não é ouvido. Então, isso mantém o dente em perfeito estado, o cemento todo formado, porque não vai haver reabsorção do cemento, os cementoclastos não ouvem o EGF. E, ao mesmo tempo, o osso vai reabsorver, porque os osteoclastos ouvem o EGF. Gente, a natureza, Deus, eu canso de falar isso, é muito perfeito, é muito maravilhoso, tá? Se eu perco esse EGF, o que vai acontecer? As células clásticas não vão ter mais sinais de reabsorva o osso. E aí o que vai acontecer? O osso vai continuar formando e vai encostar no dente, formando o quadro, então, que eu falei com vocês, né, que vocês ficaram inibidos, eu tenho certeza que vocês iriam acertar, que é a anquilose. Né? A anquilose é a união do osso com o dente e que impede a movimentação do dente quando tem esse quadro. Então, o ortodontista pode colocar a força que for, não vai movimentar. Tá? Então, para ver a movimentação, tem que ter ligamento periodontal sadio, tem que ter o EGF, os restos epiteliais de Malassez, tá? E tem que ter, né, essa formação e reabsorção óssea. Aí sim, os ortodontistas podem fazer o trabalho deles, tá bom? Então é importante vocês entenderem essa biologia, esse mecanismo. O EGF, gente, ele é responsável, então, pela manutenção do espaço periodontal, desculpa. Mas aonde que a gente vai encontrar EGF? Eu sou uma apaixonada pelo fator de crescimento epitelial. Na nossa saliva tem em abundância. Por exemplo, quando se faz uma extração de dente, quando se extrai um siso, por exemplo, o organismo já entende e é feito um boom de salivação. Aumenta a salivação. Para quê? Para entregar mais EGF, fator de crescimento epitelial, para acelerar a cicatrização. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, mais aonde que a gente encontra o EGF? No leite materno, tá? Essa aula do método Start Endo.
saiba que você tem 2 oportunidades de estar comigo, presencial ou online. Se você se interessou, toque aqui neste link que está abaixo dessa aula e fale agora com a minha equipe. Eu te espero.